Nós somos do canal Recomeçar. Aqui em Portugal. Meu nome é Mauro. E eu sou a Vanessa. E o vídeo de hoje nós vamos falar alguns fatos que marcaram a nossa vida. Sim. Logo depois da vinheta. Nós somos um casal que resolveu sair do sofá, cruzar um oceano e recomeçar. Recomeçar em Portugal. E vamos compartilhar as experiências boas e ruins de se mudar de país. Siga a gente. O vídeo de hoje nós estamos a fazer para talvez tentar explicar por que é que eu não trabalho, Sim. por que é que eu sou reformado. Tão novo. É sim. É porque vários comentários surgiram quando eu falei que era reformado e tal, e de fato pode parecer estranho, né? Uma pessoa nova, relativamente nova, não sou tão novo assim, mas já reformado. E são alguns fatos que acabaram impactando em nossa vida, nossas vidas, né? E aí a gente quer Explicar um pouquinho. isso, explicar para talvez as pessoas entenderem um pouco melhor. Inclusive, já aproveitando, abrindo aqui esse vídeo e os outros também, para que as pessoas façam perguntas. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer, que a gente pode fazer um vídeo, né, explicando, conversando, Isso, alguma coisa. respondendo as perguntas. Sim. Porque existem algumas, logicamente, algumas curiosidades, dúvidas, e aí nós gostávamos de poder explicar e aumentar esse vínculo o que a gente puder responder, que já existe né, aqui no canal. A gente vai fazer. A gente escolheu alguns fatos, não são assim em ordem cronológica, não tem ordem de importância, vão ser bem aleatórios, né? Sim, sim. Então é interessante que... interessante não, a gente vai contar um pouquinho. É porque alguns fatos marcam a nossa vida. Sim. E isso acaba gerando alguma mudança ou, enfim, alguma mudança. Até pra vir pra cá, né? Também tem alguns fatos que nós vamos relatar aqui que tem alguma relação com Sim, a gente tá hoje nossa morando mudança, aqui. né? Então vamos lá, acho que a primeira, né, também não tem ordem de importância, todos são importantes. Eu tive um irmão que foi vítima de uma bala perdida em 2018 e ele perdeu a visão. Então foi uma coisa assim pra gente, né, a família toda, muito traumatizante, né, hoje ele tá bem, mas ele usa uma prótese e ele felizmente não teve nenhuma sequela neurológica, mas leva, né? Na verdade, isso faz parte do contexto em que o Brasil vive. Sim. Às vezes, logicamente, pode ter alguns locais bem pontuais em que não há essa violência, mas nós estamos aqui reportando o que isso nos aconteceu. No horário de meio-dia, dentro de um shopping. Porque às vezes a violência, para os portugueses, talvez seja mais difícil até entender. Sim. Porque aqui, embora haja em alguns centros, alguns locais a violência, mas a violência no Brasil é praticamente uma guerrilha urbana. Sim. Então a gente quase não consegue sair à rua sem medo, sem receio de ser abordado. E para quem mora no Brasil e vai defender, não foi no bairro ruim. Ele estava dentro de um shopping, ele escutou um barulho e ele foi ver o que era, assim como todos que estavam, foram para dentro do shopping na grade olhar, e a bala veio. Foi uma bala perdida em plena 1h da tarde e ele estava na oficina mecânica, que fazia parte dessa galeria, né? Isso. Ou seja, o ladrão foi tomar... a gente não vai entrar em detalhes como foi, né? A gente só queria explicar, isso foi uma coisa que impactou a nossa vida. Porque a violência, ela... geralmente a gente não sente tanto até que a violência chegue na sua casa. Chegue alguém próximo de você, ou chegue até você. Até acontecer mesmo. com você, com a sua família, Pronto. né? Ou amigo próximo. O Brasil está violento, a cidade está violenta, tem violência. Ou você facilitou para isso acontecer com parece você. que é algo distante, como um acidente. Teve um capotamento, um despiste, e até que isso aconteça com você. E aí se torna realmente uma coisa
impactante. Isso foi em 2018, né? Então foi todo aquele drama, prótese, etc. Não é o caso que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Sim. O outro fato marcante pra mim, pra gente, pra nossa família, foi na época da Covid, eu perdi minha mãe. Em 2021. O acidente do meu irmão foi em 2018, em 2021 eu perdi minha mãe. Foi complicado porque foi na época da Covid, a gente ficou sem acesso ao hospital, sem acesso a ela, porque eu também peguei Covid, foi complicado. Então hoje eu não tenho mais pai nem mãe. A Covid, logicamente, que impactou mundialmente as pessoas. E logicamente que uma pandemia daquelas realmente mudou muito a forma de pensar das pessoas, né? E nessa questão, por exemplo... A minha mãe não tinha, não foi com Covid, foi cancro, né? Foi câncer e ela tinha 70 anos. Então, e a Vanessa, por ocasião do falecimento, como estava a acompanhar a mãe no hospital, e na época, era a época da Covid, ela acabou sendo infectada pela Covid. Então, ali, além do falecimento da mãe, ela teve Covid. E na época realmente era uma doença muito perigosa, letal em muitos casos. E né? não vamos falar de coisa assim, complicada, né? Vamos falar de uma coisa boa, né? Eu morei na França durante 2 anos e o Mauro morou no Japão, não é isso? Isso. A Vanessa foi quando criança. Sim. A família viajou, né? Meu pai foi fazer mestrado. Isso, morou em Montpellier. E inclusive nós pretendemos até fazer uma revisita lá, visita lá. Porque na realidade eu tenho antepassados franceses. Existe uma aldeia chamada Caus e nós chegamos a visitar, né? Isso, o sobrenome dela é Caus. E existe uma aldeia na França, um local mais retirado. Sim, perto de Carcassonne. Isso, perto de Carcassonne. E o nome é da família Caus. Nós fomos até visitar lá, conhecer o local. E eu, particularmente, tenho, como se pode observar, sou descendente de japoneses. Na verdade, de uma descendência um tanto quanto distante. Eu já sou a 3ª geração no Brasil. Os meus avós que eram japoneses de fato e imigraram para o Brasil. Acho que o fato de tanto eu quanto a Vanessa termos morado em outro país, isso nos facilita ou nos facilitou até a adaptação aqui em Portugal. Morar em Portugal. Fora do Brasil, né? Isso, sair do país, né? Porque já não era uma primeira oportunidade, então isso acaba gerando realmente uma facilidade, alguma facilidade, apesar de todos os processos. Mas até também a gente mudou de estado, né, de distrito. A gente não, no Brasil mesmo, nós moramos fora do distrito o estado que a gente nasceu. Também já foi a nossa primeira imigração, né? Sim, é verdade. A primeira. É verdade. Eu era de São Paulo, região sudeste do Brasil, a Vanessa da região nordeste, e eu que fui morar, já profissionalmente eu fui morar em Fortaleza, né, no Nordeste. E eu profissionalmente também me mudei para o norte, região do Amazonas, então morei lá também. Isso. Enfim, faz parte, nessas mudanças a gente se adapta bem, né? Sim, acho que isso gera uma resiliência maior, né? A gente acaba se adaptando melhor ou talvez com um pouco mais de facilidade aos locais e não tendo tanto receio de enfrentar esses desafios de uma vida em um local que não é o nosso local nativo, no caso. Agora nós vamos voltar novamente para um outro assunto, né, que é o assunto que iniciou, que o Mauro tanto falou. Porque, como eu falei logo no começo, quando em alguns vídeos que a gente fala sobre nós, a nossa vida aqui na aldeia, algumas pessoas comentam até da questão da idade da reforma, né? Eu era médico,
sou médico, mas eu tive um câncer. No Brasil a gente chama de câncer e aqui em Portugal é chamado de cancro. Eu tive um cancro do estômago, já tem muitos anos, e isso logicamente que impactou em tudo, inclusive profissionalmente. Na época, no Brasil, a lei, ela, depois de 2 anos em que a pessoa esteja em tratamento, ainda em tratamento e não tenha sido considerado curado, depois de 2 anos a lei permite ou obriga a pessoa a se aposentar. E foi isso que aconteceu. Sim. Na verdade, depois de 2 anos eu estava ainda em tratamento por conta de uma recidiva, e aí eu acabei sendo aposentado, reformado lá no Brasil. Então esse é o fato que talvez mais tenha impactado. Sim. No sentido de eu ter interrompido a minha carreira profissional em função de uma doença, né? Hoje, felizmente, eu continuo em acompanhamento. Sim. Mas felizmente eu estou bem, né? Graças a Deus. E estamos aqui. Sim. A aproveitar. A viver. É lógico que isso impactou tremendamente. Sim. Aí eu posso até dizer que nós talvez mudamos a forma até de pensar a vida, né? Porque a gente acha que é importante aproveitar cada minuto, cada dia da nossa vida, né, em função justamente de em algum momento pode acontecer alguma Sim. coisa. Isso acontece com todos. Ninguém sabe o dia da manhã, né? Isso. Logicamente que uma boa parte do que nós somos hoje e de como a gente encara a vida hoje tem logicamente relação com esses fatos marcantes, não só esse, mas esses fatos marcantes, né? Que a gente até já citou. Um outro também, um fato, né, para a nossa vida marcante, pode parecer para alguns estranhos, mas foi a perda da nossa cachorrinha. Sim. Da Bia. A Bia era nossa pet, uma Beagle, viveu conosco até os 14 anos dela, faleceu Sim. da idade e das doenças relacionadas com a idade. Mas isso impactou. Sim, muito. Até vir para cá, né? Tanto é que vários vídeos a gente mostra aqui na aldeia, não só na aldeia, mas a nossa convivência com os cães realmente muito provavelmente Sim. tem relação Sim. com isso. Sim. Mas já vamos adiantar até que pelo estilo de vida que nós temos hoje, que nós ainda não temos, não adotamos ainda um novo cachorrinho, justamente porque a gente passa uma boa parte do ano. Hoje a gente passa uma boa parte do Brasil. No Brasil, porque minha mãe ainda é viva, e aí nós temos, nós vamos ao Brasil para vê-la e ajudar a minha irmã, que ela mora com a minha irmã também. Então, por hora, nós não temos condições. Gostaríamos imenso de ter, né? Porque realmente é uma relação que é muito importante para a gente, né? E logicamente que a gente ainda pretende ter. Sim. E a última também, que foi um fato também complicado, foi que a gente foi assaltado. Isso tem relação com a violência. A violência. Né? Olha, é impressionante, a gente estava na pracinha às 10 da manhã e o Mauro de aliança, tava eu, o Mauro e a Bia, chegaram com a faca, levaram o celular. Então assim, a gente poderia ter levado a facada, poderia ter tudo. Então assim, 10 horas da manhã, nós fomos abordados com a faca. Então é isso, eu acho que esses fatos, eles realmente, como o Mauro falou, alguns motivaram, alguns influenciaram, mas de uma certa forma a gente está aqui em Portugal devido a esses fatos, né? Sim. É uma junção, né, de fatores, né, todos eles são importantes. Nós já comentamos que nós tínhamos uma vida confortável no Brasil,
mas resolvemos nos mudar para cá. Inclusive, deixa eu fazer um vídeo sobre isso, né? Das diferenças da nossa vida de lá para as diferenças da nossa vida aqui. Pronto. Para vocês poderem entender um pouco, né, o tamanho do medo, do nosso medo, né? Por isso que nós gostávamos de deixar esse espaço aberto, né, para que as pessoas também, se tiverem curiosidade de algumas coisas ou quiserem perguntar alguma coisa... Se sintam à vontade, né? Porque esse canal, ele nos abriu as portas para muitas novas amizades de pessoas que a gente nem conhece de fato, assim, face a face, mas que nós já nutrimos uma relação de amizade através do canal, e nós queremos abrir mais para... Se alguém tiver uma dúvida, ou uma sugestão, ou uma dica, o que a gente, né, a gente está aqui para aprender e muito, né? Isso, então se tiverem dúvidas podem colocar. E aí nós podemos fazer até um vídeo para responder essas perguntas. Né? Então pronto, acho que esse vídeo era mesmo para esclarecer algumas coisas, né? Justificar também, porque chegamos aqui de paraquedas, né? E sabe como, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender a situação em si. Logicamente, quando a gente faz um vídeo ou coloca num vídeo, a gente tem que sintetizar, resumir a situação. E às vezes o contexto ele é muito mais rico, ele é muito mais complexo do que a situação que a gente coloca no vídeo. Então, às vezes pairam algumas dúvidas. E justamente para que essas dúvidas fiquem esclarecidas, né? Aí é que a gente resolveu fazer o vídeo de hoje. Então é isso, né? Isso. Espero que vocês tenham entendido também, né? Isso. Se tiver alguma dúvida, né, amor? Isso. E outra, né? Logicamente que são experiências de cada um. Cada um reage de uma maneira. E aí nós estamos expondo aqui o que isso nos impactou e o que isso trouxe para nós de aprendizado. Né? Sim, isso mesmo. Então vamos nós. Pronto. Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E façam perguntas. Tchau.